A sala no 30º andar tinha vidro do chão ao teto, e lá embaixo, São Paulo parecia um circuito elétrico piscando sem parar. Larissa Prado colocou a pasta na mesa, alinhou as bordas com os dedos e olhou para os 9 rostos sentados à sua frente. Só um deles importava. E ela sabia disso havia meses. Mesmo sem admitir isso em voz alta para ninguém. A sala inteira cheirava a café requentado e ar-condicionado forte demais. O tipo de ambiente pensado para deixar qualquer um desconfortável. Um pouco pequeno demais no lugar certo. Rafael Torres estava recostado na cadeira de couro, girando uma caneta entre os dedos, como se aquilo fosse mais interessante do que ela. Quando Larissa terminou de apresentar o plano de expansão da rede hoteleira para o litoral norte, ele nem esperou os outros falarem. Deixa eu adivinhar. Você quer uma cadeira no conselho. Eu quero que o projeto seja aprovado com base nos números. Rafael, que estão na sua frente. Os números estão bons. Ele jogou a pasta de volta na mesa, sem olhar para ela. O problema não são os números. Um silêncio se instalou, do tipo que todo mundo naquela sala sabia reconhecer. Dona Marcela, sentada na ponta da mesa, com as mãos cruzadas sobre um caderno fechado. Não disse nada. Só observava com aquele olhar de quem já sabia como a cena ia terminar. Larissa conhecia cada rosto ali. Sabia quem ia concordar com Rafael só para não desagradar. Quem ia ficar calado por covardia. E quem, secretamente, torcia por ela sem coragem de mostrar. Nenhum deles ia abrir a boca. Isso ela também já sabia antes de entrar na sala. Ela tinha passado 3 fins de semana montando aquele plano. Tinha comparado taxa de ocupação hoteleira em 6 cidades do litoral. Calculado o retorno sobre investimento com 3 cenários diferentes. Antecipado cada objeção possível. E a resposta dele nem tocou nos números uma única vez. Então qual é o problema? Perguntou Larissa. E a própria voz dela soou mais firme do que ela esperava. Rafael se levantou. Foi até a janela, as mãos nos bolsos, e ficou de costas para ela por um segundo longo demais antes de responder. O problema é que você trabalha aqui há 6 anos e ainda acha que motivo e mérito bastam. Não bastam. Meu avô construiu esse grupo com o nome dele. Meu pai também não colocou um Torres em cada prédio à toa. Ele se virou. Você pode ser boa, Larissa. Mas boa não é a mesma coisa que vencedora. E nessa mesa, quem não nasceu com o nome certo nunca vence. Alguém tossiu. Um dos diretores mais velhos baixou os olhos para a caneta. Ninguém corrigiu Rafael. E foi esse silêncio, mais do que a frase em si, que Larissa levou para casa naquela noite. Anotado foi tudo o que ela disse, guardando a pasta com as mãos firmes. Sem um tremor sequer, ela saiu da sala antes que a reunião fosse formalmente encerrada. No corredor, esperou o elevador chegar sem se apoiar na parede, sem cruzar os braços, sem dar a ele a satisfação de uma janela onde pudesse vê-la se contrair. Só quando as portas se fecharam, sozinha, ela deixou os ombros caírem 1 centímetro. O celular vibrou no bolso do blazer. Um número que ela não reconhecia. Preciso falar com você sobre sua mãe. Hoje, Sepulda. Larissa releu a mensagem 2 vezes antes do elevador chegar ao térreo. Se você acha que essa humilhação na sala de reunião foi o pior que ia acontecer com ela naquele dia, calma, porque essa mensagem ainda vai virar a vida inteira dela do avesso. Me conta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história agora e que horas são aí. A gente lê todo mundo. E se você chegou agora, aperta para se inscrever. Porque essa história ainda nem começou de verdade. O remetente era Diego Almeida, um advogado que Larissa conhecia de vista, de eventos do setor, nunca de perto. Ele marcou um café numa rua tranquila dos Jardins, longe de qualquer lugar frequentado pelos Torres, e chegou antes dela. Já com uma pasta marrom fechada sobre a mesa, sua mãe trabalhava aqui em São Paulo antes de você nascer, ele começou, sem rodeios. Você sabia disso. Ela trabalhava com contabilidade, numa empresa pequena. Ela sempre disse. Diego abriu a pasta. Dentro, uma cópia amarelada de um documento societário, datado de 32 anos atrás.
O nome no topo: Torres Prado Empreendimentos. Larissa olhou para o papel por um tempo longo demais para alguém que só estava lendo um nome. Isso é falsificado. Eu também pensei isso. No começo. Fui atrás. Não é? Diego baixou a voz, embora não tivesse ninguém por perto para ouvir. Sua mãe foi sócia fundadora, junto com Augusto Torres, o avô do Rafael. 50% cada um. Existiu um prado no nome da empresa que hoje se chama só Grupo Torres. E o que aconteceu? É isso que eu não consigo descobrir sozinho. Os registros, depois de um certo ano, somem. Somem de verdade. Como se tivessem sido substituídos por outros. Larissa sentiu o café esfriar na xícara sem tocar nele. A vida inteira ela cresceu ouvindo a mãe falar de um emprego qualquer numa empresa qualquer. Nunca desse nome. Nunca dessa história. E agora ali estava um papel dizendo que aquela mulher que morreu quando Larissa tinha 22 anos tinha sido dona de metade de um império que hoje pertencia inteiro a um homem que, poucas horas antes, tinha dito na cara dela que gente sem o nome certo nunca vence. Por que você está me mostrando isso? Agora ela perguntou. Finalmente, Diego hesitou. Só um segundo. O suficiente para Larissa notar. Porque encontrei o nome da sua mãe enquanto pesquisava outra coisa. Um processo antigo que nunca foi para frente. E juro que não sei se devia ter te procurado ou não. Mas achei que você tinha o direito de saber que existe uma pergunta aí que ninguém nunca te fez. Ela levou o papel para casa dentro da bolsa, dobrado como se fosse quebrar se amassasse demais. Mas não foi direto para casa. Voltou para o escritório. O prédio da Faria Lima ficava quase vazio depois das 8 da noite, só a segurança na portaria e algumas salas ainda acesas no andar financeiro. Larissa usou o próprio crachá para entrar no arquivo digital da empresa. Uma pasta que ela tinha acesso havia anos por causa do cargo, mas que nunca tinha tido motivo para abrir tão fundo. Ela digitou o ano que Diego tinha mencionado. Nada. Digitou de novo, checando se tinha errado algum número. O sistema mostrava uma lacuna limpa, sem erro, sem arquivo corrompido. Só um vazio organizado onde deveriam existir contratos, atas de reunião, registros societários daquele período inteiro. Alguém tinha apagado aquilo com cuidado. Não era descuido. Era faxina. Ela desceu mais um nível na estrutura de pastas. Encontrou uma subpasta com nome genérico demais para ser inocente. Arquivo Histórico Reorganização. E dentro dela, um único documento escaneado que escapou da limpeza, uma ata de assembleia, datada de 30 anos atrás, com uma frase sublinhada a lápis, provavelmente por alguém que já tinha morrido fazia tempo. Sócia Helena Prado ausente. Representada por procuração, Larissa sentiu o estômago apertar. Procuração assinada por quem? A ata não dizia, mas alguém tinha assinado no lugar da mãe dela numa reunião que decidiu o futuro inteiro daquela empresa. E Helena Prado nem sequer estava na sala. O relógio no canto da tela marcava 21h40. Larissa fechou o notebook, o coração batendo rápido demais para uma sala vazia. E só quando já estava no elevador descendo que lembrou de uma coisa óbvia demais. Para ter esquecido todo o acesso àquele nível do arquivo, gerava um registro automático de auditoria, enviado direto para o compliance da diretoria executiva. Alguém ia saber, na manhã seguinte, exatamente o que ela tinha aberto. O apartamento de Larissa ficava longe da Faria Lima, num bairro onde o aluguel ainda fazia sentido para o salário de uma diretora de operações que nunca tinha recebido um bônus proporcional ao esforço. Ela sentou na cama, tirou os sapatos sem desamarrar o cadarço e ligou para a única pessoa que talvez soubesse alguma coisa que os papéis não contavam. Dona Zilda. Sua menina. Que susto. Ligar essa hora. Aconteceu alguma coisa. Zilda Fonseca tinha sido secretária da diretoria dos Torres por quase 40 anos e tinha ajudado a criar Larissa depois que a mãe morreu, mesmo sem ser parente de sangue. Se alguém soubesse a história de verdade, era ela. A senhora conheceu minha mãe antes de eu nascer, do outro lado da linha. Um silêncio esticou,
Tempo demais para ser coincidência. Por que você está perguntando isso agora? Larissa. Porque um advogado acabou de me mostrar um papel com o nome dela, junto do nome do Augusto Torres. Sócios. 50% cada um. O som que veio depois não foi resposta. Foi quase um suspiro que carregava anos. Vem aqui em casa amanhã. Isso não é conversa de telefone. Larissa passou aquela noite sem dormir direito. O papel amarelado em cima da mesa de cabeceira. A frase do Rafael repetindo dentro da cabeça dela como um eco que se recusava a assumir quem não nasceu com o nome certo. Nunca vence. Só que agora ela tinha um documento que dizia que talvez ela tivesse nascido com o nome certo. Alguém só tinha apagado ele antes de ela ter idade para reconhecer as próprias letras. A casa de Dona Zilda ficava numa rua arborizada da Vila Mariana. O tipo de lugar onde os vizinhos ainda cumprimentavam uns aos outros na calçada. Larissa chegou antes das 9. E Zilda já tinha café passado e um álbum de fotos aberto em cima da mesa da cozinha. Como se estivesse esperando essa visita fazia anos. Sua mãe entrou para a sociedade em 1992. Eu comecei a trabalhar lá no ano seguinte, já como estagiária de secretaria. Então acompanhei tudo de perto. Zilda virou o álbum. Numa foto em preto e branco desbotado. Uma mulher jovem de cabelo preso e postura ereta estava ao lado de um homem mais velho. Os dois em frente a uma placa recém-instalada com o nome Torres, Prado. Larissa passou o dedo pelo rosto da mulher na foto. Um rosto que ela reconhecia mais pelas fotos de casamento dos pais do que por memória própria. O que aconteceu com ela? Por que o nome sumiu? Zilda fechou os olhos por um instante, como se estivesse escolhendo as palavras com muito cuidado. Isso, eu não posso te contar tudo hoje. Minha filha. Não porque eu não queira, porque não é tudo que eu sei com certeza. E o que eu não sei, com certeza, pode te machucar mais do que ajudar. Mas posso te dizer uma coisa. Qual? Pergunta para Dona Marcela por que ela guarda até hoje. Trancada na gaveta da mesa dela. Uma caderneta que era da sua mãe. O nome pegou Larissa de jeito. Marcela Torres. Mãe de Rafael. A mulher que tinha assistido à humilhação dela na sala de reunião, sem mover um músculo. Como a senhora sabe disso? Porque fui eu que vi ela tirar a caderneta do escritório da sua mãe, no dia em que ela foi embora da empresa, 30 anos atrás. E nunca mais vi esse caderno voltar para lugar nenhum. Larissa ficou olhando para a foto no álbum, tentando reconciliar aquela mulher de postura firme, sócia de metade de um império, com a mãe quieta e cansada que ela lembrava de criança, sempre com 2 ou 3 faxinas por semana para fechar as contas do mês. Como ela era antes de tudo isso? Quero dizer, Larissa nunca tinha feito essa pergunta para ninguém, porque nunca tinha tido motivo para desconfiar que existia um antes. Zilda sorriu. Um sorriso triste que carregava mais lembrança do que a pergunta merecia. Sua mãe ria alto demais para as reuniões daquela empresa. Augusto Torres adorava isso nela. Dizia que ela trazia vida para o andar inteiro. Ela também não tinha papas na língua. Brigava com fornecedor. Brigava com banco. Brigava até com o próprio Augusto quando achava que ele estava errado. Zilda fechou o álbum devagar. E depois, de uma hora para outra, parou de rir. Ficou com medo de tudo. Foi embora sem se despedir de quase ninguém. Sou de mim? Porque eu ajudei a levar as caixas dela até o carro. Medo de quê? Isso ela nunca me disse com todas as letras. Mas lembro dela falando uma frase. No dia que foi embora, segurando você recém-nascida no colo. Disse que não valia a pena lutar por um nome se o preço fosse a segurança da filha. O peito de Larissa apertou de um jeito que não tinha nada a ver com raiva. No caminho de volta para o escritório, o celular vibrou com um e-mail do setor de compliance interno, assinado por um analista qualquer, pedindo que ela confirmasse o motivo do acesso à pasta de arquivo histórico na noite anterior. Formal. Seco. Sem acusação explícita. Mas era a primeira vez em 6 anos de empresa que alguém questionava um acesso dela a qualquer sistema. Ela respondeu com uma frase genérica sobre pesquisa para um relatório de aniversário da empresa. Apertou enviar. E ficou olhando para o celular por mais tempo do que a resposta merecia.
Se alguém tinha notado tão rápido, era porque alguém estava de olho bem mais perto do que ela imaginava. Larissa foi almoçar com Fernanda antes de voltar para o trabalho, precisando de alguns minutos onde ninguém pedisse dela nenhuma decisão. Elas se conheciam desde o segundo ano da faculdade, quando dividiram apartamento por 2 anos e aprenderam a reconhecer uma na outra o silêncio que vinha antes de uma notícia ruim. Você tá com aquela cara, disse Fernanda, sentando à mesa do restaurante de sempre, perto do escritório. A cara de quando descobriu que seu pai ia se mudar para Portugal é pior. Larissa contou tudo, do início ao fim. A reunião, o papel de Diego, o álbum de Zilda. Fernanda ouviu sem interromper, o que já era raro para ela, e só falou quando o garçom se afastou depois de anotar o pedido. Então sua mãe era dona de metade dessa empresa gigantesca. E nunca te contou nada. Ela nunca falou nada sobre isso. Nem uma vez. Talvez ela tivesse medo. Fernanda mexeu o gelo do copo com o canudo, pensativa. Ou talvez ela quisesse te proteger de alguma coisa que ela mesma não conseguiu enfrentar. A frase pousou em Larissa de um jeito que ela não esperava. Era mais fácil imaginar a mãe como vítima de uma injustiça distante do que como alguém que, talvez, tinha desistido de mais cedo por medo do que aconteceria se continuasse lutando. E agora, perguntou Fernanda, você vai atrás disso mesmo sabendo que pode perder o emprego? A reputação. Sei lá quantas coisas. Eu já perdi a paciência de fingir que não importa. Larissa olhou para a rua pela janela. O movimento normal de um dia normal continuando lá fora. Indiferente. Rafael disse, na frente de 9 pessoas, que eu nunca vou vencer porque não nasci com o nome certo. Só que talvez eu tenha nascido com o nome certo. Alguém só apagou ele antes de eu aprender a escrever. Fernanda esticou a mão por cima da mesa e segurou a dela por um segundo, sem dizer mais nada. Não precisava. Só promete uma coisa, disse Fernanda. Por fim, com um meio sorriso que tentava aliviar o peso da conversa. Se você for derrubar um império, me avisa com antecedência. Eu quero roupa nova para assistir de camarote. Larissa riu pela primeira vez naquele dia inteiro. Um riso curto que aliviou alguma coisa presa no peito. Havia horas. Naquela mesma tarde, Larissa recebeu um convite que normalmente teria ignorado o coquetel de aniversário dos 20 anos da fundação do braço hoteleiro do grupo. Um evento chique no rooftop de um hotel na Faria Lima, com toda a diretoria presente, incluindo Rafael e Marcela. Ela quase declinou, mas alguma coisa dentro dela, a mesma coisa que guardava o papel amarelado embaixo do travesseiro na noite anterior, disse que ela precisava estar naquela sala. Foi Fernanda quem ajudou ela a escolher o vestido. Um azul marinho discreto o bastante para não chamar atenção errada, estruturado o bastante para Larissa sentir os ombros na posição certa. Você vai numa festa dessas armada com o quê? Exatamente, Fernanda perguntou, ajeitando o zíper nas costas dela. Com nada. Só vou olhar. Larissa, eu te conheço há 15 anos. Você nunca só olha. No espelho. Honte de serre. Larissa repetiu baixinho a frase que tinha decidido levar como uma âncora naquela noite. Eu não preciso provar nada para essas pessoas. Só preciso descobrir a verdade. O rooftop estava lotado quando ela chegou. Taças de espumante circulando. Luzes amareladas contra o céu escurecendo. Rafael estava perto do bar, cercado por 2 pessoas que riam alto demais de algo que provavelmente não era tão engraçado assim. Quando ele viu Larissa entrar, algo no rosto dele mudou por uma fração de segundo. Rápido demais para qualquer pessoa notar. Menos sei lá. Ele atravessou o salão até chegar perto dela. Não esperava te ver aqui depois de hoje de manhã. Eu também não esperava a reunião de hoje de manhã. Um silêncio incômodo se instalou entre os dois. E por um segundo Larissa quase viu, atrás dos olhos dele, alguma coisa que parecia arrependimento. Mas ele bebeu um gole da taça e a expressão fechou de novo. Olha, o que eu falei lá dentro foi bem claro. Rafael, não precisa explicar de novo. Ele ia responder alguma coisa quando Marcela apareceu do lado deles, com aquele sorriso educado que nunca chegava aos olhos. Larissa.
Que surpresa boa te ver aqui. Dona Marcela, soube que você andou conversando com um advogado. A voz de Marcela permaneceu calma, quase gentil, o que tornava a frase ainda mais afiada. Curiosidade profissional. Imagino. Larissa sentiu o chão sob os pés ficar ligeiramente instável. Como Marcela sabia disso tão rápido? Eu converso com muita gente. Dona Marcela. Claro que sim. Marcela deu um passo mais perto. A voz caindo quase a um sussurro, só para Larissa ouvir. Só um conselho. De mulher para mulher tem porta que é melhor não abrir. Algumas coisas do passado ficaram fechadas por um motivo. E reabrir só machuca todo mundo, começando por quem abriu. Ela se afastou, antes que Larissa pudesse responder, cumprimentando outro grupo de convidados com o mesmo sorriso frio de sempre. Rafael observou a troca inteira sem entender direito, mas notou o suficiente para franzir a testa. Do que ela estava falando, nada. Larissa segurou a taça com mais força do que precisava. Coisa de trabalho. Ele não pareceu satisfeito com a resposta, mas também não insistiu. Em vez disso, olhou para ela por um instante mais longo do que uma conversa de festa costuma pedir. A gente já foi amigo. Sabia? Antes de tudo isso, a gente trabalhava no mesmo andar. Rafael, não é bem a mesma coisa. Você me ajudou a fechar meu primeiro contrato sozinho. Eu tinha 25 anos e nenhuma ideia do que estava fazendo. Você ficou até meia-noite revisando planilha comigo, sem eu pedir. Larissa não respondeu na hora. Era verdade. E o fato de ele ainda se lembrar disso pesava de um jeito que ela não esperava sentir naquela noite. Isso foi antes de você decidir que meu sobrenome definia o que eu posso ou não posso conquistar. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto cansado que não combinava com o discurso de horas antes. Eu não devia ter falado daquele jeito hoje de manhã. A voz dele baixou, quase se perdendo no barulho da festa ao redor. Minha mãe estava na sala. Ela tem umas ideias bem fixas sobre como as coisas devem ser ditas. Ainda mais na frente do conselho todo. Então você fala o que ela quer que você fale. Não é tão simples assim. É tão simples assim. Rafael? Larissa encarou ele. Shemroy Ivanovos. Só um cansaço antigo. Você tem 34 anos e ainda deixa sua mãe escolher suas palavras. Ele não teve resposta para isso. Ficou ali, taça na mão, olhando para ela com uma expressão que Larissa não soube decifrar na hora. Algo entre reconhecimento e desconforto, como se ela tivesse acabado de dizer em voz alta uma coisa que ele evitava pensar sozinho. Boa noite. Rafael. Ela saiu do evento cedo, o coração batendo com uma mistura de raiva e certeza que ela não sentia fazia tempo. Se Marcela estava avisando ela para não abrir portas, era porque tinha alguma coisa atrás delas que valia a pena esconder. No carro, a caminho de casa, o celular apitou de novo. Dessa vez era Diego. Encontrei mais uma coisa. Você precisa ver isso com seus próprios olhos. Amanhã de manhã, antes do expediente. Larissa passou o resto da noite sentada na sala escura do apartamento, o papel amarelado ao lado dela na mesinha, repassando cada palavra que Marcela tinha dito. Reabrir só machuca todo mundo. Começando por quem abriu. Não era um aviso de quem não sabia de nada. Era um aviso de quem sabia de tudo e tinha medo do que ia acontecer se a verdade saísse da gaveta trancada. Diego a esperava na mesma cafeteria dos Jardins, mas dessa vez com 2 pastas em vez de uma. O processo que eu te falei que nunca foi para frente. Descobri por quê. Ele abriu a segunda pasta. Sua mãe entrou com uma ação contra a Torres Empreendimentos, alegando transferência irregular de cotas. Ela contratou um advogado. Protocolou tudo certinho. E 3 semanas depois, ela retirou a ação. Por quê? Isso o processo não diz. Mas olha a data. Ele apontou para um número no canto da página. 3 semanas depois de protocolar. E 1 mês antes de sair do país com você. Ainda bebê. Para morar em Curitiba. Longe de qualquer contato com essa empresa. Larissa sentiu um nó subir pela garganta que ela engoliu antes que virasse alguma coisa visível na cara. Ela fugiu, ou foi pressionada a desistir. Diego fechou a pasta com cuidado.
Larissa, eu preciso te falar uma coisa, e não vai ser fácil de ouvir. Se sua mãe tinha 50% de uma empresa que hoje vale bilhões, e esse direito nunca foi extinto de fato, só abandonado sob pressão, então existe, no papel, uma possibilidade real de reivindicação. Não vai ser fácil, não vai ser rápido, e vai fazer muita gente poderosa muito nervosa. Ela olhou para a pasta, para o nome da mãe datilografado numa página de 30 anos atrás, e depois para a rua lá fora, onde São Paulo seguia seu barulho de sempre, indiferente ao que estava prestes a mudar dentro daquela mesa de café. Eu quero fazer isso, tem certeza, porque depois que a gente começa a puxar esse fio, não tem como parar no meio. Larissa pensou na sala de reunião, em Rafael de costas para a janela, dizendo que gente sem o nome certo nunca vence. Pensou em Marcela, avisando ela para não abrir a porta. Pensou na mãe, jovem, de pé, ao lado de uma placa que hoje não existia mais em lugar nenhum. Ele disse que eu nunca ia vencer, ela falou, mais para si mesma do que pro Diego. Vamos ver quanto tempo o nome dele ainda vai estar pendurado nessas paredes. Se a gente for fazer isso, precisa ser hoje. Diego já tinha um formulário separado dentro da pasta, como se tivesse trazido esperando essa resposta. Uma procuração, me autorizando a protocolar um pedido formal de reconhecimento de participação societária em nome do espólio da sua mãe. Assim que eu entrego isso no cartório, não tem volta. Larissa assinou no fim da página sem reler 2 vezes, coisa que não era do feitio dela, mas que naquele momento pareceu exatamente certa. Diego saiu direto para o cartório. Larissa foi trabalhar como se fosse um dia qualquer. Sorriu para os colegas no elevador. Revisou relatórios que não interessavam mais tanto quanto interessavam na semana anterior. E passou a tarde inteira esperando alguma coisa acontecer, sem saber exatamente o que. Aconteceu às 8 da noite, quando ela já tinha voltado para o apartamento e tirado os sapatos. Bateram na porta. 3 batidas, espaçadas, do jeito de quem não costuma bater em porta de ninguém, porque em geral é ele quem manda alguém bater por ele. Era Rafael. Minha mãe recebeu uma ligação do cartório há 1 hora. Ele não esperou ser convidado para entrar. Ficou parado no corredor, o paletó ainda por cima do ombro, como se tivesse saído direto do escritório. Ela quer saber por que o nome da sua mãe apareceu num pedido de reconhecimento societário contra a empresa da minha família. Larissa sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz baixa e reta. Então você já sabe a resposta. Eu sei que você entrou com um processo hoje sem me falar uma palavra. Ele deu um passo mais perto. E pela primeira vez desde a reunião daquela manhã, a arrogância na voz dele tinha rachado, deixando escapar alguma coisa que soava perigosamente parecido com medo. Larissa, o que você achou nesses documentos? Achei o nome da minha mãe do lado do nome do seu avô. 50% cada um. Ela segurou a porta com uma das mãos, sem abrir mais do que já tinha aberto. E vou descobrir o resto, com ou sem a sua ajuda. Rafael abriu a boca para responder. Fechou de novo, como se as palavras tivessem escapado dele pela primeira vez em anos. Você não entende o que está mexendo. A voz dele baixou. Quase um pedido. Essa empresa é tudo que sobrou do meu avô. É a única coisa que meu pai me deixou antes de morrer que eu consegui manter de pé sem errar. E a minha mãe também deixou alguma coisa. Rafael. Só que a sua família a apagou antes de eu ter idade de entender o que era. Isso você não sabe ao certo. Eu sei que existe uma ata dizendo que ela foi representada por procuração numa reunião em que nem estava presente. Eu sei que existe um processo que ela retirou 3 semanas depois de abrir, 1 mês antes de sumir de São Paulo para sempre. E eu sei que sua mãe guarda até hoje, trancada numa gaveta, um caderno que era dela. Larissa manteve a voz firme, mas sentiu ela tremer no fim da frase. Um tremor que não era mais só raiva. Então não. Rafael, eu não vou parar só porque isso incomoda a sua família. Ele ficou em silêncio por um tempo longo, olhando para ela como se estivesse vendo alguma coisa que não tinha visto antes. Nem naquela manhã, nem em 6 anos de corredor dividido. E foi nesse silêncio,
no corredor mal iluminado do prédio dela, que ele disse a única frase que Larissa não esperava ouvir daquela boca naquela noite. Minha mãe me ligou tremendo. Larissa. Eu nunca vi ela tremer. Minha mãe me ligou tremendo. Larissa. Eu nunca vi ela tremer. Larissa ficou parada na porta, a mão ainda na maçaneta, sem saber se aquilo era o início de uma desculpa ou de outra ameaça vestida de preocupação. E o que você quer que eu faça com isso? Rafael, eu não sei. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela nunca tinha visto nele antes. Nem na reunião. Nem em 6 anos de corredor dividido. Eu só sei que ela nunca reage assim. Nem quando meu pai morreu ela chorou na minha frente. E hoje, por causa de um pedido no cartório, a voz dela quebrou no telefone. Isso prova que ela tem alguma coisa a esconder. Ou prova que ela está com medo de perder o que ela passou a vida inteira protegendo. Rafael encostou o ombro no batente da porta, cansado demais para manter a postura de horas antes. As duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Larissa cruzou os braços. Não por defesa, mas porque precisava seguir o pensamento até o fim antes de responder. Me dá 48 horas, ele pediu. A voz baixa. Antes de qualquer coisa, avançar mais rápido do que dá para entender. Deixa eu olhar os arquivos do meu pai. Se o que eu suspeito for verdade, isso não é só sobre a sua mãe ter sido enganada. Larissa. Pode ser bem mais complicado do que isso. Complicado como, eu não vou te dizer um palpite. Ele balançou a cabeça. Se eu tiver razão, eu prefiro te mostrar prova. Não teoria. Larissa se apoiou no batente da própria porta, cansada de um jeito que não tinha nada a ver com sono. O dia inteiro tinha sido feito de revelações que ela não pediu e não sabia mais onde guardar. Mais uma noite sem resposta parecia, ao mesmo tempo, insuportável, e o único jeito de continuar de pé. Ela olhou para ele por um tempo longo, tentando decidir se aquilo era manipulação disfarçada de honestidade ou o contrário. 6 anos de convivência não eram suficientes para ela ter certeza da resposta. E isso, mais do que qualquer outra coisa naquela noite, a incomodava. 48 horas. Diego já protocolou o pedido. Isso não para. Mas eu não vou fazer mais nada além disso até você voltar com alguma coisa. Rafael assentiu. E por um segundo pareceu que ia dizer mais alguma coisa. Talvez sobre a festa. Talvez sobre os 6 anos de corredor dividido. Mas só desceu a cabeça e foi embora. Os passos ecoando no corredor vazio até o elevador engolir o som. Larissa fechou a porta e ficou encostada nela por um tempo, respirando fundo demais para ser só cansaço, tentando entender por que a última coisa que ela sentiu antes de trancar não foi vitória. Era medo, misturado com uma esperança pequena demais para admitir em voz alta, de que talvez, dessa vez, alguém do outro lado da mesa estivesse disposto a escolher a verdade em vez do próprio sobrenome. Na manhã seguinte, Diego ligou antes das 7. O escritório jurídico do Grupo Torres já entrou com uma contestação. Alegam que o pedido é infundado, baseado em documento de procedência duvidosa, e pedem que a justiça arquive de cara. Isso já era esperado. O que não era esperado é que eles pediram sigilo total do processo, invocando proteção à imagem corporativa. Diego fez uma pausa. Larissa, isso não é procedimento padrão para um caso como esse. Gente que não tem nada a esconder não corre atrás de sigilo tão rápido assim. O que isso significa pra gente? Significa que alguém lá dentro tá com pressa de fechar essa porta antes que mais gente veja o que tem atrás dela. Se você acha que os Torres iam deixar isso passar em silêncio, calma, porque a guerra de verdade ainda nem começou. Se você fosse a Larissa nesse momento, você teria dado mais tempo pro Rafael. Ou já teria ido com tudo. Me conta aqui embaixo de onde você está acompanhando essa história e que horas são aí. A gente lê todo mundo. Larissa foi trabalhar mesmo assim, porque ficar em casa parecia entrega demais. O andar inteiro sentiu a mudança antes mesmo de qualquer comunicado oficial circular. Colegas que sempre cumprimentavam ela no corredor, de repente ficavam ocupados demais olhando para o celular. Uma estagiária nova, que não sabia de nada,
Foi a única que sorriu normal quando ela passou. Na sala de reuniões pequena, perto do café, 2 diretores conversavam baixo, mas não baixo o bastante. Ouvi dizer que ela está processando a família inteira. Não é a família, é a dona Marcela direto. Isso não vai acabar bem para ninguém desse andar. Larissa passou reto, sem dar a satisfação de parecer que tinha escutado, e só deixou os ombros caírem quando entrou na própria sala e fechou a porta. Foi lá que o telefone tocou de novo. Um número interno, da Diretoria de Recursos Humanos. Larissa. É sobre uma reunião que a diretoria gostaria de marcar, de caráter preventivo, para alinhar as expectativas em relação ao seu cargo durante o período que o processo estiver em andamento. Ela entendeu o recado por trás da educação formal. Eles estavam preparando o terreno para um afastamento, sem chamar de afastamento. Pode marcar. Ivo desligou o telefone e ficou olhando para a própria mesa por um instante. Os certificados na parede. Os 6 anos ali dentro, que de repente pareciam pesar menos do que um caderno de capa dura, escondido num galpão em Osasco. Diego passou a manhã cavando dados públicos de movimentação financeira da época. O tipo de trabalho lento que a maioria das pessoas nunca vê, mas que às vezes entrega mais do que qualquer testemunha. Foi ele quem ligou de novo, no fim da tarde. A voz diferente da de sempre. Larissa. Encontrei uma transferência. Torres Participações para a conta pessoal de Helena Prado. 1 mês depois da data em que ela retirou o processo. Quanto ele disse, o valor não era uma fortuna, mas era mais do que uma faxineira comum via numa vida inteira de trabalho. O registro contábil chama isso de indenização por rescisão de serviços prestados. Só que sua mãe nunca foi funcionária registrada da empresa. Ela era sócia. Não existe rescisão de serviço para quem é dona de metade do negócio. Então foi um pagamento para ela ficar calada. É a leitura mais óbvia. Diego hesitou. Só tem um detalhe estranho. A autorização de pagamento tem 2 assinaturas. Uma é do departamento financeiro. Rotina. A outra é pessoal, de próprio punho. De quem mandou liberar o valor fora do processo normal de aprovação. De quem? Ainda não consegui decifrar a assinatura na cópia que tenho. Tá burlada. Ou foi escaneada errado. Preciso do documento físico original para ter certeza. A reunião preventiva com recursos humanos aconteceu no dia seguinte. Rápida e cirúrgica. Do jeito que Larissa já esperava. Uma diretora que ela mal conhecia de nome explicou, com voz treinada para soar gentil, que era de praxe afastar temporariamente qualquer funcionário envolvido em litígio direto contra a própria empresa. Para preservar a lisura do processo dos 2 lados, Larissa assinou o termo sem discutir. Sabendo que discutir só ia atrasar o inevitável, saiu do prédio com a caixa das próprias coisas debaixo do braço. O crachá desativado, ainda pendurado no pescoço, por puro esquecimento. E ligou para Zilda antes mesmo de chegar ao carro. Zilda atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando a ligação. Menina, eu andei pensando bastante, depois que você foi embora daqui. Tem um lugar onde os papéis antigos de verdade ainda existem. De antes de tudo virar arquivo digital. Um galpão em Osasco, onde a empresa guarda a documentação que a lei obriga a manter. Mas que ninguém nunca mais olhou. Eu ainda tenho crachá de acesso lá, porque cuido de um projeto de memória da empresa que ninguém nunca cancelou de verdade. A senhora consegue me levar? Consigo. Mas vamos amanhã de manhã bem cedo, antes que alguém repare que o crachá de uma aposentada ainda está ativo. O galpão em Osasco não tinha nada do brilho da Faria Lima. Prateleiras de metal enferrujado subiam até o teto. Caixas de papelão numeradas em sequências que só faziam sentido para quem trabalhou ali por décadas. O ar cheirava a poeira velha e papel úmido. E o único som era o zumbido de uma lâmpada fluorescente piscando lá no fundo. Perto demais de queimar de vez. Um segurança apareceu no corredor principal assim que elas passaram pela catraca. Um homem de uns 50 anos. Uniforme surrado. Olhando para as 2 com desconfiança de quem não via visita ali fazia meses. Dona Zilda. Pensei que a senhora tinha se aposentado ano passado.
e me aposentei. Viu? Só vim buscar uma coisa do projeto de memória. Lembra? Aquele que ninguém nunca terminou de organizar. O segurança olhou para Larissa por um segundo a mais do que o necessário. Mas assentiu. Murmurou alguma coisa sobre precisar registrar a visita no caderno da portaria. E voltou para a sala dele no fim do corredor. Larissa só voltou a respirar direito quando o som dos passos dele sumiu de vez. Zilda andou entre os corredores sem hesitar uma vez sequer. Como se o lugar inteiro estivesse mapeado dentro da cabeça dela. Aqui. Ela parou numa fileira baixa, perto do fundo. Esse setor era reservado para documentação pessoal de sócios e diretores que saíram da empresa. Nunca destroem. Só empilham e esquecem. Larissa se ajoelhou na frente de uma caixa com o nome Prado. Tan. Escrito a caneta. A tinta quase apagada pelo tempo. Dentro, papéis soltos. Um crachá antigo com uma foto que fez o peito de Larissa apertar. E no fundo, envolto num pano já amarelado, um caderno de capa dura. É essa, disse Zilda, a voz baixa. É essa a caderneta que ouvi Marcela tirar do escritório. Como ela foi parar aqui? Se a senhora disse que Marcela levou para a casa dela, não sei. Zilda balançou a cabeça, genuinamente confusa. Talvez alguém tenha devolvido depois. Talvez Marcela tenha se livrado dela em algum momento, achando que ninguém ia olhar de novo. Esse galpão é o tipo de lugar que as pessoas esquecem que existe. Larissa abriu o caderno com cuidado. As páginas quebradiças demais para virar rápido. A letra da mãe, redonda e inclinada. Preenchia as primeiras folhas, com anotações comuns de trabalho, reuniões, números, lembretes. E então, no meio do caderno, a letra mudava. Ficava menor, mais apertada. Como se quem escrevia estivesse com pressa de esconder o que dizia ali dentro. Ela disse que se eu não assinar, vai provar que eu desviei dinheiro do caixa da obra em Alphaville. Sei que não fiz isso, mas sei também que ela tem gente que jura o que ela mandar jurar. Larissa releu a linha 2 vezes antes de continuar. Disse que, se eu insistir em levar isso à justiça, vai garantir que uma mãe processada por fraude não tem condição de ficar com a guarda de uma recém-nascida. Não sei se ela pode fazer isso de verdade, mas não posso arriscar para descobrir. O caderno tremeu levemente nas mãos de Larissa. Ou talvez fossem as mãos dela mesma que tremiam. Vou assinar. Vou embora. Vou levar minha filha para longe daqui. Para um lugar onde ninguém nunca vai perguntar de onde ela vem. Um dia, se Deus quiser. Ela vai ter uma vida que ninguém pode ameaçar tirar dela. A última linha da página estava cortada no meio, como se a caneta tivesse sido erguida no meio da frase e nunca mais tivesse voltado ao papel. E se um dia ela descobrir a verdade, espero que ela entenda que eu... Nada mais. A página seguinte estava em branco. E a próxima também. E todas as outras até o fim do caderno. Zilda colocou a mão no ombro de Larissa, sem dizer nada, deixando o silêncio fazer o trabalho que nenhuma palavra ia fazer melhor. Ela nunca contou nada disso, Larissa sussurrou. Por fim, passou a vida inteira sozinha com isso guardado dentro dela. Ela contou. Sim, a voz de Zilda estava embargada. Só não contou com palavras. Contou com cada faxina extra que ela aceitava. Com cada vez que preferia trabalhar dobrado a te deixar sozinha com uma babá. Isso também é contar. Manina. Só que ninguém costuma escutar esse tipo de fala. Larissa ligou para Fernanda assim que saiu do galpão. Ainda sentada no banco do carona do carro de Zilda, a voz tremendo de um jeito que ela não conseguiu disfarçar. Preciso de você agora. Fernanda não fez pergunta nenhuma. Só disse o endereço de um bar tranquilo, perto da casa dela, e desligou. Meia hora depois, as duas estavam sentadas numa mesa de canto. O caderno da mãe dentro da bolsa de Larissa, como se pesasse mais do que qualquer coisa que ela já tinha carregado. Ela tinha medo de perder você. Fernanda leu a página que Larissa mostrou. Devagar. E quando terminou, ficou um tempo sem dizer nada, só segurando a mão dela por cima da mesa. Isso não é fraqueza. Larissa. Isso é o tipo de coragem que ninguém aplaude.
Porque ninguém nunca sabe que ela existiu. Eu passei a vida achando que ela desistiu fácil, que não lutou o bastante. E agora você sabe que ela lutou até onde dava. E depois escolheu lutar de outro jeito. Um jeito que te manteve viva e segura, mesmo que ninguém nunca fosse ver essa vitória como vitória. Fernanda apertou a mão dela mais forte. Isso muda alguma coisa em como você vai seguir com tudo isso. Muda tudo. Larissa limpou o rosto com as costas da mão, sem deixar a bebida esfriar na mesa esquecida entre as duas. Antes eu queria provar que ela era dona de metade daquela empresa. Agora eu quero que alguém pague pelo medo que fez ela desistir de ser dona de qualquer coisa. Naquela mesma tarde, Lonja Dali. Numa sala com vista para Faria Lima, que não precisava de janelas abertas para parecer sufocante. Marcela Torres estava sozinha, a porta trancada por dentro, olhando para uma foto antiga que ela guardava havia 30 anos dentro da última gaveta da própria mesa. Na foto, duas mulheres jovens riam de alguma coisa fora do quadro, os braços entrelaçados. Antes de qualquer nome virar sinônimo de guerra, Marcela passou o polegar pelo canto amassado do papel, um gesto que ela nunca fazia na frente de ninguém, nem do próprio filho. Ela guardou a foto de volta na gaveta, fechou a chave e ficou olhando para a própria mão por um instante longo demais, como se não reconhecesse mais o que aquela mão tinha feito 30 anos atrás. Depois se levantou, ajeitou a postura e saiu da sala pronta para encarar o resto do dia como se nada daquilo existisse. No andar de baixo, numa sala de reunião vazia, Rafael estava sentado sozinho havia mais de uma hora. O telefone do contador aposentado ainda aberto na tela. O áudio da ligação já tinha acabado fazia tempo. Mas ele continuava olhando para o aparelho, como se esperasse que ele dissesse mais alguma coisa. Ele pensou em ligar para a mãe. Perguntar direto. Dar a ela a chance de explicar antes de qualquer papel virar prova contra ela. Chegou a discar os primeiros números 2 vezes e desligou as 2 antes de completar. Não porque tivesse medo da resposta, porque já sabia, no fundo, que não ia gostar dela. Guardou o celular no bolso, pegou a pasta com os documentos que o contador tinha separado e saiu do prédio sem passar pela sala da própria mãe. Pela primeira vez em anos, escolhendo o caminho mais longo até o elevador só para não precisar cruzar aquela porta. Rafael apareceu no apartamento de Larissa no fim da tarde do segundo dia, exatamente quando as 48 horas estavam terminando. Trazia uma pasta debaixo do braço, e o rosto dele contava a história, antes mesmo de ele abrir a boca. Eu falei com um contador aposentado que trabalhou com meu pai por 20 anos. Homem de 80 e poucos anos. Mas lembra de tudo. Ele guardou cópias de documentos que devia ter destruído há décadas, porque desconfiava que um dia alguém ia precisar deles. E precisava. Precisava. Rafael abriu a pasta em cima da mesa da cozinha dela. A autorização de pagamento que o Diego encontrou, com a assinatura borrada. Esse contador guardou o original. Larissa olhou para o papel. A assinatura. Clara, agora. Não deixava dúvida nenhuma. Marcela Torres. Minha mãe autorizou o pagamento. Sozinha. Sem passar pelo meu avô. Sem aprovação do conselho. A voz de Rafael estava rachada de um jeito que Larissa nunca tinha ouvido antes. E tem mais uma coisa que o contador me contou. Que não está em papel nenhum. Porque nunca precisou estar. Oque, meu avô nunca soube de nada disso. Ele achava que sua mãe tinha desistido da sociedade por vontade própria, cansada da pressão, querendo uma vida mais tranquila para criar a filha sozinha. Foi isso que minha mãe contou para ele. E, pelo visto, contou tão bem que ele acreditou até morrer. Larissa sentiu o chão balançar de um jeito que nenhuma cadeira ia resolver. Sua mãe enganou o próprio sogro. Enganou todo mundo. Rafael se sentou. Os cotovelos na mesa, a cabeça baixa. Tem mais uma coisa. O contador falou de um testamento que meu avô nunca chegou a assinar. Ele tinha pedido para revisar a divisão da empresa umas semanas antes de morrer, sem dizer o motivo para ninguém. Marcou reunião com o advogado 2 vezes. Cancelou as 2. Por quê? O contador não sabe ao certo. Só lembra que meu avô comentou uma vez.
meio de passagem, que tinha uma dívida antiga com uma pessoa que ele nunca conseguiu pagar direito. Na época, ninguém entendeu do que ele estava falando. Larissa apertou as mãos uma na outra. Um reconhecimento subindo por dentro dela que não vinha de nenhuma prova concreta, só de um instinto que ela não sabia explicar. Ele sabia, ou desconfiava, e morreu antes de resolver. Seja lá o que fosse resolver. Rafael passou a mão pelo rosto. Eu cresci ouvindo minha mãe falar sobre honra da família, sobre o nome dos Torres significar alguma coisa. E o nome inteiro foi construído em cima de uma mentira que ela contou para proteger não sei o quê. E sei o quê. Larissa colocou o caderno da mãe em cima da mesa, ao lado da pasta dele. Lê isso. Ela viu o rosto de Rafael mudar página por página. O silêncio dele engrossando conforme ele chegava perto do fim, até a última linha cortada no meio da frase. Ele fechou o caderno devagar, como se tivesse medo de machucar o papel. Ela ameaçou tirar você da sua mãe. A voz dele saiu quase inaudível. Larissa, isso não é uma disputa societária. Isso é crime. E eu não sei o que fazer com isso. Ele esfregou o rosto com as duas mãos. É minha mãe, a mulher que me criou sozinha depois que meu pai morreu, que nunca faltou numa formatura, num aniversário, numa consulta médica, e também é a mulher que fez isso com a sua. Ninguém disse que ia ser fácil escolher um lado. Eu não quero escolher um lado. Ele levantou os olhos para ela. E pela primeira vez, desde que Larissa o conhecia, não tinha nem sombra de arrogância ali. Só um cansaço nu. Eu quero que isso seja resolvido de um jeito que não signifique destruir a minha família para consertar o que ela quebrou da sua. E se não existir esse jeito, ele não teve resposta. Ficou ali, olhando para o caderno fechado em cima da mesa, como se aquele objeto pequeno pesasse mais do que qualquer prédio com o nome dele gravado na fachada. Foi Larissa quem quebrou o silêncio. A voz mais suave do que ela esperava sentir depois de tudo que tinha acabado de ler. Eu não quero destruir a sua família. Rafael, eu quero que alguém pague pelo que fez com a minha. Não é a mesma coisa. Mas eu entendo que, do seu lado da mesa, deve parecer que é. Ele assentiu. Devagar. E por um momento, os dois ficaram sentados ali. Dois lados de uma guerra que nenhum dos dois tinha escolhido travar, mas que os dois agora carregavam juntos, cada um com o peso da própria família nos ombros. Amanhã, disse Rafael. Por fim, amanhã eu levo você e o Diego até ela. Não para brigar, para dar a chance dela explicar antes que isso vire manchete de jornal. Ela não vai explicar nada. Ela vai negar, talvez. Ele se levantou, guardando a pasta debaixo do braço de novo. Mas eu preciso ver com meus próprios olhos, antes de qualquer coisa acontecer, que eu não consiga desfazer. Diego recebeu a notícia por telefone naquela mesma noite, e a reação dele foi mais cautelosa do que Larissa esperava. Isso muda o jogo inteiro. Com prova documental de fraude e coação, a gente não fala mais só de reivindicação societária. Fala de crime, com prescrição que depende de quando o fato foi descoberto, não de quando aconteceu. Isso pode reabrir tudo. Isso é bom pra gente. É bom e é perigoso. A voz de Diego ficou séria. Gente que sabe que pode responder na esfera criminal costuma reagir de um jeito mais desesperado do que gente que só teme perder dinheiro. Cuidado com o que você provoca amanhã. Larissa. Encurralar alguém que já não tem mais nada a perder é sempre mais arriscado do que parece. Larissa passou aquela noite sem dormir de novo. O caderno da mãe ao lado da cama. A frase cortada no meio, repetindo dentro da cabeça dela sem parar. Espero que ela entenda que eu... Entenda o quê? Que tinha desistido por amor, que tinha lutado do único jeito que conseguiu. Mesmo que ninguém nunca fosse ver essa luta, Larissa nunca ia saber o final daquela frase. E isso doía quase tanto quanto a ameaça em si. Na manhã seguinte, os três se encontraram no saguão do prédio da Faria Lima antes do horário normal de expediente, quando o andar da diretoria ainda estava praticamente vazio. Rafael tinha ligado para a secretária da mãe avisando que precisava de uma conversa urgente, sem detalhar do que se tratava.
Marcela os recebeu na própria sala, de pé atrás da mesa. O mesmo sorriso educado de sempre, mas com os olhos calculando distâncias antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Que reunião interessante, ela disse, olhando para os três. Meu filho, minha nova rival de negócios, e o advogado dela. Vocês vieram me processar em grupo ou só queriam economizar no café-mãe? A voz de Rafael estava mais firme do que Larissa jamais tinha ouvido. A gente sabe da transferência, sabe da sua assinatura na autorização, e sabe do que está escrito no caderno da Helena Prado. Pela primeira vez, o sorriso de Marcela vacilou. Uma rachadura pequena demais para qualquer estranho notar, mas grande o bastante para Rafael ver. Não sei do que você está falando. Sabe, sim. Larissa colocou o caderno em cima da mesa dela. Entre os dois, a senhora ameaçou acusar minha mãe de um roubo que ela nunca cometeu. Ameaçou tirar a guarda dela sobre mim. Por causa disso, ela assinou tudo o que a senhora quis. E desapareceu com uma criança de colo para nunca mais voltar. Você não tem ideia do que fazia sentido naquela época. Fazia sentido para quem? Mãe Rafael deu um passo à frente, a voz tremendo de um jeito que não era mais só raiva. Para você, que ficou com o controle inteiro, ou para uma mulher grávida que você ameaçou até ela fugir do próprio país. Você não estava lá. Rafael, você nem tinha nascido. E isso muda alguma coisa no que está escrito nesse caderno. Marcela olhou para o filho como se estivesse vendo, pela primeira vez, que ele não ia mais ficar do lado dela só porque era o lado mais confortável. Vocês acham que sabem toda a história. A voz dela saiu baixa, quase controlada demais. Sua mãe não foi só vítima nessa história. Larissa. Ela escolheu ficar calada sobre uma coisa muito maior do que qualquer valor transferido para a conta dela. Antes de me julgar sentada nessa cadeira, pergunte a si mesma por que ela nunca contou para você o resto. Do que a senhora está falando? Não tenho mais nada a dizer sem meus advogados presentes. Marcela endireitou os ombros, o controle voltando como uma máscara reposicionada no lugar certo. Mas vou dizer uma coisa, e é a única cortesia que eu devo a essa mesa se vocês continuarem puxando esse fio. Vão descobrir que a história inteira é bem mais suja do que uma mulher ambiciosa roubando os direitos de outra. Ela pegou o telefone da mesa. Discou um número curto, a voz recuperando o tom formal de sempre. Cancela minha agenda da manhã inteira e chama o departamento jurídico. Agora, desligou sem esperar resposta. Olhou para os três parados na frente dela, e pela primeira vez desde que Larissa a conhecia, não havia sorriso nenhum no rosto de Marcela Torres. Só um cansaço antigo, guardado atrás de 30 anos de controle absoluto, finalmente rachando na frente das pessoas erradas. Na hora errada, sem nenhum jeito de voltar atrás. Saiam da minha sala, ela disse. A voz sem nenhuma emoção visível. Os advogados de vocês vão falar com os meus a partir de agora. Ninguém disse nada até o elevador. Só quando as portas se fecharam, os três sozinhos naquele espaço apertado, Diego foi o primeiro a quebrar o silêncio. O que ela quis dizer com isso? Que a sua mãe escondia uma coisa maior? Não sei, respondeu Larissa, olhando para o próprio reflexo distorcido na porta de metal do elevador. Mas ela não parecia estar blefando. Rafael ficou calado o resto da descida, o rosto fechado numa expressão que Larissa nunca tinha visto nele antes. Nem na arrogância da primeira reunião, nem na vulnerabilidade da noite anterior. Parecia alguém que tinha acabado de perder o chão 2 vezes na mesma semana, e ainda não sabia em que pé ia cair. Ela vai brigar até o fim, ele disse. Por fim, quando as portas se abriram no térreo. E, pelo jeito que ela falou, vai brigar suja. E o usai. Então melhor a gente descobrir o que ela está escondendo antes que ela descubra um jeito de usar isso contra você. Diego olhou para os dois. O rosto sério de quem já sabia, antes dos outros dois, que aquela guerra tinha acabado de mudar de tamanho. Vou pedir urgência no processo amanhã de manhã. Se tem coisa mais grave enterrada nessa história, é melhor a gente cavar antes dela. Larissa saiu do prédio entre os dois homens, o caderno da mãe apertado contra o peito dentro da bolsa, e olhou para a fachada de vidro reluzente do Grupo Torres
uma última vez antes de virar a esquina. Pela primeira vez desde a reunião que tinha começado tudo aquilo, ela não sentiu raiva nem medo. Sentiu só a certeza fria de que a parte mais difícil daquela história ainda estava por vir. A casa de Marcela ficava num condomínio fechado dos jardins, atrás de um muro alto coberto de trepadeiras que pareciam. Ali, havia mais tempo do que qualquer pessoa viva naquela rua tranquila. Rafael tinha ligado na noite anterior, pedindo uma conversa sem advogados. Só família. E por algum motivo que nem ele soube explicar direito. Marcela aceitou. Larissa passou a manhã inteira decidindo o que vestir para aquele encontro difícil. Um exercício absurdo considerando que não existia roupa certa para ouvir a verdade inteira sobre a própria mãe. Acabou escolhendo o mesmo tipo de blazer discreto que usava para reuniões de trabalho. Como se aquilo fosse, de algum jeito, mais uma negociação profissional do que um acerto de contas de família. Ela abriu a porta pessoalmente, sem empregada por perto, vestida de um jeito mais simples do que Larissa jamais tinha visto. Um cardigã cinza sobre uma blusa qualquer. Os pés descalços no chão de madeira. Entrem. Por favor. A sala tinha retratos demais nas paredes. Gerações inteiras de torres olhando para baixo com a mesma expressão severa. Como se cobrassem alguma coisa de quem passava por ali. Larissa reparou que não existia nenhum retrato de Helena ali. Nenhum vestígio de que ela tivesse existido naquela casa. Apesar de décadas de sociedade. Marcela sentou numa poltrona de veludo desbotado, as mãos cruzadas no colo, e esperou que os dois se acomodassem no sofá antes de falar. Vocês vieram ouvir uma confissão. Imagino. A gente veio ouvir a verdade, respondeu Rafael. A voz sem nenhuma hesitação. Não interessa o nome que você dá para ela. Marcela olhou para a janela por um instante. O jardim lá fora quieto, demais para uma manhã de semana. Quando voltou a falar, a voz saiu mais devagar do que Larissa jamais tinha ouvido dela. Cada palavra escolhida como quem pisa em gelo fino, sabendo que não tem mais volta. Seu pai roubou dinheiro da obra em Alphaville. Ela disse a frase de um jeito reto. Saint-Tropez. Como se a tivesse ensaiado sozinha centenas de vezes até conseguir dizer sem quebrar. Não uma vez. Várias. Ele tinha dívida de jogo que eu não sabia da metade até tudo aquilo estourar. Sua mãe, ela olhou para Larissa, descobriu numa auditoria de rotina. Confrontou ele. Disse que ia levar o caso ao conselho. Porque era sócia. Tinha responsabilidade legal sobre o que via. E você impediu ela. Eu impedi ela. A voz de Marcela não vacilou. Mas alguma coisa nos ombros dela desabou 1 centímetro. Como se o peso de 30 anos finalmente encontrasse permissão para descansar em algum lugar. Meu marido ia para a cadeia. Larissa, a empresa que meu sogro construiu do nada, ia virar manchete de fraude. E eu tinha um filho de 3 anos que ia crescer sabendo que o pai dele era ladrão. Se é que ia crescer com pai nenhum por perto. Isso não justifica ameaçar tirar uma criança recém-nascida da mãe. Não justifica. Pela primeira vez, a voz de Marcela tremeu de verdade. Eu sei que não justifica. Eu soube na hora. Enquanto falava aquilo para ela, olhando para o rosto dela ficar branco. E soube de novo em cada aniversário seu que eu fingia não saber que existia. Cada vez que alguém mencionava o nome Prado perto de mim, e eu mudava de assunto rápido demais. Larissa sentiu o peito apertado de um jeito que misturava raiva antiga com uma pena inesperada. Funda, que ela não esperava sentir por aquela mulher. A senhora sabia que eu existia o tempo todo. Sabia. Marcela encarou ela direto, sem desviar dessa vez. Os olhos marcados de um cansaço antigo que nenhum creme ou cirurgia tinha conseguido apagar de verdade. Sabia seu nome, sua idade, até a escola que você frequentou, até os 12 anos. Contratei gente para me manter informada. Não porque quisesse te fazer mal, mas porque precisava saber se algum dia você ia bater na minha porta, perguntando o que eu tinha feito com a sua mãe. E se eu tivesse batido antes, eu não sei o que teria feito. A voz dela saiu mais fraca do que em qualquer outro momento daquela manhã. Passei anos ensaiando essa conversa na cabeça,
E nunca cheguei a um final que eu conseguisse viver depois com alguma paz. A senhora podia ter corrigido isso depois. Anos depois, quando meu pai já tinha morrido, quando não tinha mais nada para proteger. Eu tentei. Uma vez, Marcela olhou para as próprias mãos. Fui atrás dela, em Curitiba, uns 10 anos atrás. Fiquei parada na calçada da frente da casa dela meia hora, sem coragem de bater na porta. Vi ela sair de manhã, de mãos dadas com uma menina de uniforme escolar, rindo de alguma coisa. Vi como a vida dela parecia inteira sem mim dentro. Fui embora sem falar nada. Achei que já era tarde demais para qualquer desculpa significar alguma coisa, e preferiu deixar tarde demais continuar sendo verdade. Prefere. Marcela levantou os olhos, encarando Larissa direto. É a covardia mais vergonhosa da minha vida. E eu carreguei ela sozinha, sem dividir com ninguém, nem com meu próprio filho, achando que assim o peso ficava só meu. Rafael ficou em silêncio. O rosto de quem tinha acabado de ver o chão inteiro, que sustentava a própria história desmoronar numa tarde só. E o meu avô ele perguntou. Por fim, ele sabia de alguma coisa. Seu avô nunca soube do desvio. Marcela balançou a cabeça. Mas nos últimos meses de vida, ele começou a perguntar coisas estranhas sobre a Helena. Sobre por que ela tinha ido embora tão de repente. Acho que alguma coisa não fechava para ele. Ele marcou reunião com o advogado para revisar o testamento. Ela hesitou. A primeira vez que pareceu genuinamente perdida, em vez de calculando a próxima frase, eu convenci ele a esperar. Disse que não era a hora, que ele devia descansar. Cuidar da saúde primeiro. Ele confiava em mim mais do que em qualquer outra pessoa viva. Isso também usei contra ele. Sem nem precisar mentir dessa vez. Só precisei adiar. Ele morreu esperando. Ele morreu esperando. A voz de Marcela finalmente quebrou de vez. E pela primeira vez desde que Larissa a conhecia. O rosto dela desmontou sem nenhuma tentativa de se recompor. E eu vivi 20 anos sabendo que fui eu quem roubou dele a chance de consertar isso antes de partir. Um silêncio comprido se instalou na sala, cortado só pelo som distante de um jardineiro aparando alguma coisa lá fora. Um zunido mecânico que parecia absurdamente normal para aquele momento. Isso não muda o que a senhora fez com a minha mãe, disse Larissa. Por fim, a voz firme, mas sem veneno. Mas eu entendo agora que a senhora não é só uma vilã de novela. É uma pessoa que fez uma escolha terrível por medo. E passou a vida inteira pagando um preço que ninguém mais via. Eu não peço perdão. Marcela limpou o rosto com as costas da mão, recompondo alguma coisa da própria postura. Não acho que mereço. Só peço que, seja lá o que vocês decidirem fazer agora, façam sabendo a história inteira. Não só a metade que cabe numa manchete. Se você fosse a Larissa nesse momento, sentada na sala da mulher que arruinou a vida da sua mãe, você conseguiria sentir alguma pena. Ou a raiva ainda ganharia. Me conta aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são aí. Rafael se levantou primeiro. Foi até a janela, as mãos nos bolsos, numa réplica exata da postura dele na primeira reunião, meses atrás. Só que agora sem nenhuma arrogância sobrando. Eu preciso de um tempo para processar isso. Mãe, não vou fingir que consigo te olhar do mesmo jeito de ontem. Eu não esperava que conseguisse, mas isso não muda uma coisa. Ele se virou. Encarando ela, o nome Torres não vai continuar sozinho em cima de uma mentira. Isso vai mudar. Com ou sem seu consentimento. Vou levar a proposta para o conselho essa semana. Marcela assentiu devagar, sem argumentar. Como se já esperasse aquilo, havia muito mais tempo do que qualquer um dos dois imaginava. Larissa e Rafael saíram juntos. Andando devagar pela rua arborizada do condomínio, nenhum dos dois com pressa de quebrar o silêncio que os dois pareciam precisar depois de tudo que tinha sido dito ali dentro. Você tá bem? Ela perguntou. Por fim, não sei o que bem significa hoje. Rafael parou de andar, olhando para o muro coberto de trepadeiras, como se ainda tentasse entender a casa que ele achava que conhecia. Cresci achando que minha família era feita de gente que erra pouco. E quando erra, corrige rápido. Descobri hoje que minha família inteira
é feita de gente que erra grande e prefere carregar o peso em silêncio a admitir na frente de qualquer um. A minha também não era perfeita. Rafael só era pobre demais para esconder os próprios erros atrás de um sobrenome. Ele olhou para ela, um pouco surpreso com a franqueza, e depois assentiu devagar, como se aquilo fizesse mais sentido do que qualquer coisa que ele tinha ouvido a manhã inteira. Obrigado por não sair correndo daquela sala. Eu quase saí. Larissa deu de ombros. Um meio sorriso cansado, mas imaginei minha mãe me perguntando se eu tinha ficado até o fim da história antes de decidir o que fazer com ela. E fiquei. A reunião extraordinária do conselho foi marcada para sexta-feira seguinte. E Diego passou os 4 dias entre a conversa na casa de Marcela e a data, fechando o que ele chamava de base mínima defensável, o caderno, a autorização de pagamento com a assinatura original e o testemunho formal de Zilda, disposta a declarar por escrito o que tinha visto 30 anos atrás. Não é o suficiente para uma condenação criminal rápida, avisou Diego, na noite anterior à reunião, sentado na mesa da cozinha de Larissa com uma pilha de papéis entre os 3. Prescrição. Prova indireta. Uma confissão que não foi gravada e que a defesa vai chamar de mal-entendido familiar. Mas é o suficiente para uma coisa: pressão societária. O conselho pode votar para reconhecer a participação da sua mãe e reestruturar a diretoria, sem precisar esperar anos de processo criminal se arrastando. Então amanhã decide tudo. Amanhã decide o primeiro passo. Diego tirou os óculos, esfregando os olhos cansados. E não vai ser fácil. Metade do conselho deve a carreira à sua mãe. Rafael, gente que ela colocou lá, gente que ela promoveu, gente que não vai querer acreditar que ela é capaz disso. E vai preferir achar que é uma armação sua contra a própria família. Rafael não respondeu na hora. Só ficou olhando para os papéis espalhados na mesa, como se ainda tentasse decidir de que lado da própria vida ele ia acordar no dia seguinte. Zilda ligou para Larissa naquela mesma noite, a voz mais séria do que o normal. Menina, eu vou testemunhar amanhã. Quero que você saiba de uma coisa antes. Oque, eu podia ter contado tudo isso há 30 anos. Podia ter ido atrás da sua mãe, ajudado ela a lutar, em vez de ficar quieta cuidando da própria sobrevivência dentro daquela empresa. Não fiz isso porque tinha medo de perder meu emprego, meu sustento, tudo que eu tinha construído sozinha. A voz de Zilda tremeu um pouco. Amanhã eu vou lá corrigir isso. Tarde. Mas a senhora não devia nada a ela. Dona Zilda, a culpa nunca foi sua. Talvez não. Mas o silêncio também escolhe um lado. Menina, amanhã eu escolho o outro. A sala do conselho estava lotada quando os 3 entraram. 9 diretores mais. Marcela, todos em silêncio quando Rafael começou a falar, apresentando o caderno, a assinatura, o histórico da transferência. Larissa observou os rostos ao redor da mesa se revezando entre desconforto e descrença. Exatamente como Diego tinha previsto. Foi um dos diretores mais antigos. O mesmo que tinha baixado os olhos para a caneta na primeira reunião meses atrás. Quem quebrou o silêncio? Rafael. Com todo respeito. Isso é um caderno antigo e uma assinatura que qualquer perito pode contestar. Você está pedindo para a gente reestruturar a diretoria inteira baseado em quê? Exatamente numa história de família que ninguém aqui pode confirmar de verdade. Eu confirmo, disse Zilda, de pé no fundo da sala, onde ninguém tinha reparado que ela estava sentada até aquele momento. Trabalhei 40 anos nessa empresa. Vi Marcela Torres tirar aquele caderno do escritório de Helena Prado com as próprias mãos, no mesmo dia em que Helena foi embora chorando, com uma recém-nascida no colo. Se vocês precisam de mais alguém disposto a jurar isso num papel, eu assino agora mesmo. Marcela, sentada na ponta oposta da mesa, não disse nada, só olhou para Zilda por um instante longo. Um reconhecimento silencioso entre 2 mulheres, que tinham dividido o mesmo corredor de trabalho por décadas, sem nunca ter essa conversa em voz alta. Um murmúrio percorreu a mesa, mas o diretor antigo balançou a cabeça. Irredutível.
testemunho de uma funcionária aposentada, com relação afetiva conhecida com a família Prado. Não é suficiente para uma decisão desse tamanho, e se for confirmado por um segundo nome, Diego se levantou. A voz calma, mas firme. Um contador que trabalhou 20 anos direto com o falecido Torres, sem nenhuma relação com a família Prado. Disposto a assinar, sob responsabilidade legal, que a assinatura na autorização de pagamento pertence à senhora Marcela Torres. Onde está esse contador agora? Perguntou o diretor. Em casa, esperando ser chamado. Não trouxemos ele hoje porque essa reunião era para apresentar os fatos, não para montar um tribunal informal. O diretor cruzou os braços. Sam Cheddar, mas um segundo diretor, mais jovem, que até aquele momento não tinha dito uma palavra. Ergueu a mão. Eu acho razoável pedir esse depoimento antes de fechar a votação de vez. Não é justo decidir isso com metade da mesa convencida e a outra metade se recusando a olhar para a prova só porque ela é desconfortável. A votação preliminar terminou empatada. 4 a favor da reestruturação. 4 contra. 1 abstendo. O suficiente para travar qualquer decisão imediata. Larissa sentiu o estômago afundar ao ver o resultado projetado na tela. Um número frio decidindo o peso de uma vida inteira de silêncio. Isso não significa que perdemos, disse Diego. No corredor. Depois que a sessão foi suspensa. Significa que precisamos de mais alguma coisa antes da próxima reunião. A gente não tem mais nada. Diego. A voz de Larissa saiu mais cansada do que ela queria admitir. Já mostramos tudo o que tínhamos. Rafael ficou parado, olhando para a porta fechada da sala do conselho. O rosto tenso de alguém tomando uma decisão que ele sabia que não tinha mais como desfazer depois de anunciada. Passou a mão pelo cabelo. O mesmo gesto da primeira noite no corredor dela. E ficou olhando para o chão por um tempo longo antes de levantar os olhos de novo. Tem mais uma coisa, ele disse. Por fim, eu. Como assim? Você. Meu avô passou a vida inteira construindo alguma coisa para deixar para a família. Minha mãe passou 30 anos escondendo um erro para proteger essa herança. E eu passei 6 anos sentado numa cadeira que não sei mais se mereço. Repetindo frases que ouvi em casa, sem nunca questionar se faziam sentido. Ele respirou fundo. Amanhã eu convoco uma coletiva. Não para acusar minha mãe na frente de todo mundo. Para anunciar que estou renunciando à presidência do conselho. Com efeito imediato. Até que a reestruturação societária seja votada de forma independente. Sem eu presidindo a própria decisão que me favorece. Ninguém nesse conselho vai continuar fingindo que isso é uma invenção minha, depois que eu abrir mão do próprio cargo para provar que não é. Rafael, isso pode custar sua carreira inteira. Já custou minha família inteira. Ele deu de ombros. Um gesto cansado que não escondia o quanto aquilo doía. Prefiro perder um cargo dizendo a verdade do que continuar sentado nele fingindo que não sei de nada. Larissa colocou a mão no braço dele. O primeiro gesto de conforto puramente físico entre os dois, desde que tudo aquilo tinha começado. Você não precisa fazer isso para provar nada para mim. E ousai. Ele olhou para a mão dela no próprio braço, sem se afastar. Eu tô fazendo isso porque é a única coisa que ainda faz sentido nessa história inteira. A coletiva aconteceu na manhã seguinte. Curta. Direta. Sem mencionar nomes de crime nem detalhes do caderno. Rafael anunciou a renúncia temporária. Direto. Citando questões de governança familiar que exigem apuração independente. E saiu sem responder perguntas. Naquela noite, ele apareceu no apartamento de Larissa sem avisar. As mãos vazias pela primeira vez em semanas. Nenhuma pasta debaixo do braço. Nenhuma prova nova para apresentar. Só vim porque não sabia mais aonde ir, ele admitiu. Parado na porta, Larissa abriu espaço. E ele entrou devagar, olhando ao redor do apartamento pequeno como se estivesse vendo o espaço pela primeira vez. Sem o filtro de quem só passava rápido para deixar uma pasta em cima da mesa. Senta. E faço um café. Ele sentou no sofá surrado, os cotovelos nos joelhos, e ficou olhando para as próprias mãos enquanto ela mexia na cozinha pequena. O som da água fervendo, preenchendo o silêncio de um jeito que não pedia nada de nenhum dos dois.
Minha mãe me ligou de novo hoje, ele disse, quando ela voltou com 2 xícaras. Perguntou se eu tinha certeza do que estava fazendo. E você tem? Tenho certeza de uma coisa só. Ele pegou a xícara das mãos dela, os dedos roçando de leve nos dela, por mais tempo do que qualquer troca de xícara pedia. De que eu não quero mais ser o cara que disse aquela frase na primeira reunião. Quem não nasceu com o nome certo nunca vence. Eu não lembro nem por que achei que aquilo fazia sentido. Porque foi o que te ensinaram a acreditar a vida inteira. Isso não é desculpa. Não é desculpa. Larissa sentou ao lado dele, perto o bastante para sentir o calor do corpo dele sem precisar tocar. É só explicação. As duas coisas são diferentes. Eles ficaram ali um tempo, as xícaras esfriando sem ninguém se importar. Até Rafael quebrar o silêncio de novo. A voz mais baixa dessa vez. Eu sei que isso tudo começou com você, tentando provar que eu estava errado. E eu estava. Mas em algum momento, no meio do caminho, parei de ser só isso para mim. Não sei bem quando aconteceu. Eu também não sei. Larissa olhou para ele. Sem pressa. Sem medo de deixar o silêncio dizer o resto. Mas gostei de descobrir junto com você. Ele se aproximou devagar, dando tempo suficiente para ela recuar se quisesse. E ela não recuou. O beijo veio simples. Sem pressa. 2 adultos cansados de carregar as próprias famílias sozinhos. Finalmente dividindo o peso com alguém que entendia bem do que se tratava. Quando se afastaram, Rafael ficou olhando para ela por um instante, como se ainda tentasse confirmar que aquilo tinha acontecido de verdade. E depois riu baixinho. Um som que Larissa nunca tinha ouvido sair dele antes. Liv. Sem nenhum peso de sobrenome preso na garganta. O que foi? Ela perguntou, sorrindo sem saber bem por quê. Nada. Só lembrei que, se alguém tivesse me dito há 6 meses que eu ia beijar você numa cozinha pequena depois de renunciar ao próprio cargo, eu teria mandado a pessoa procurar um médico. E agora eu só queria ter feito isso mais cedo. Ele pegou a mão dela por cima da mesa, os dedos entrelaçando devagar, sem o resto todo precisar desmoronar primeiro. Talvez precisasse desmoronar. Larissa apertou a mão dele de volta. Para você aprender a construir de um jeito diferente da próxima vez. Ficaram ali até tarde, sem pressa de decidir o que aquilo significava para o dia seguinte. Só dividindo o mesmo sofá surrado. O mesmo silêncio confortável que nenhum dos dois sabia que já tinha esquecido como sentir. A segunda reunião do conselho aconteceu 2 semanas depois, sem Rafael presidindo. Um diretor independente conduzindo a sessão no lugar dele. Zilda testemunhou de novo. Dessa vez ao lado do contador aposentado, que confirmou por escrito e sob assinatura reconhecida a autoria da transferência e o histórico do desvio na obra de Alphaville. A votação passou por 6 votos a 3. Marcela não estava na sala quando o resultado foi anunciado. Tinha entregado a própria renúncia formal 3 dias antes. Sem entrevista. Sem nota pública. Só um documento protocolado em silêncio que Diego recebeu por e-mail numa tarde de terça comum. Larissa encontrou Marcela uma última vez. Semanas depois, num café perto da Vila Mariana. Um encontro que nenhuma das duas tinha marcado com muita antecedência. Marcela chegou primeiro, sem o mesmo controle de sempre no rosto. Uma mulher qualquer tomando café da manhã sozinha. Trouxe uma coisa para você. Ela empurrou um envelope pequeno por cima da mesa. As mãos um pouco trêmulas, como se aquele gesto pequeno custasse mais coragem do que qualquer reunião de conselho. Achei que devia ficar com você. Não comigo. Dentro. A foto antiga. As 2 mulheres jovens rindo de alguma coisa fora do quadro. Os braços entrelaçados. Vocês eram amigas. Éramos as melhores amigas que eu já tive. A voz de Marcela saiu baixa, sem nenhuma tentativa de disfarçar o quanto aquilo doía dizer em voz alta. Isso não aparece em nenhum processo. Em nenhum caderno. Só nessa foto, e na minha cabeça, o tempo todo. Esses 30 anos inteiros. Por que guardou ela esse tempo todo? Se doía tanto olhar, porque doer era a única coisa que me lembrava que eu não sempre fui assim. Marcela girou a xícara vazia entre os dedos. Sem beber, nada havia minutos.
Antes de qualquer decisão errada, eu já fui uma pessoa capaz de amizade de verdade. Fico com medo de esquecer isso. Se eu jogar a última prova fora, o que a senhora vai fazer agora? Não sei ainda. Pela primeira vez em muitos anos, não tenho um plano pronto para a próxima cena da minha vida. Um meio sorriso cansado cruzou o rosto dela. Sem nenhuma ironia dessa vez. Talvez isso não seja tão ruim quanto parece. Ela não pediu desculpa de novo. Só se levantou, ajeitou o casaco e saiu do café devagar. Uma mulher carregando o próprio peso sozinha, do jeito que sempre soube fazer. Só que agora sem nenhum poder para esconder atrás dele. Larissa ficou sentada mais um tempo depois que ela saiu. O envelope aberto na mesa e tirou do fundo da bolsa o caderno da mãe, que ela passou a carregar para todo lado desde o dia do galpão em Osasco. Abriu na última página escrita, a frase cortada no meio. A caneta erguida havia 30 anos e nunca mais devolvida ao papel. E se um dia ela descobrir a verdade? Espero que ela entenda que Larissa pegou uma caneta da própria bolsa e, pela primeira vez, escreveu alguma coisa naquele caderno que não era da mãe. Eu entendo, mãe, e fiquei. Fechou o caderno devagar, guardou de volta na bolsa e saiu do café para encontrar Rafael, que esperava do lado de fora, encostado no carro, sem pressa nenhuma de saber o que tinha acontecido lá dentro, até ela estar pronta para contar. O evento de relançamento aconteceu num sábado de manhã. Simple, sem grandes discursos. Só a nova placa, sendo descoberta na entrada do prédio da Faria Lima. O metal ainda brilhando de novo Torres, Prado. Larissa ficou ao lado de Rafael, os dois de mãos dadas na frente de um pequeno grupo de funcionários e alguns jornalistas do setor. Fernanda no meio da plateia segurando o celular para fotografar, Diego conversando animado com o contador aposentado, Zilda sentada numa cadeira reservada de honra, o sorriso mais largo que Larissa já tinha visto no rosto dela. Fernanda se aproximou antes da placa ser descoberta oficialmente. Um vestido novo, chamativo demais para um evento corporativo de sábado de manhã. Eu avisei que ia querer roupa nova para o camarote, ela sussurrou, abraçando Larissa forte. Você cumpriu a promessa. Derrubou um império. E ainda me deu tempo de comprar o vestido certo. Não derrubei nada. Larissa riu, os olhos já úmidos, antes mesmo da cerimônia começar de verdade. Só coloquei o nome dela de volta onde sempre devia estar. Sua mãe. Fernanda apertou a mão dela mais uma vez antes de voltar para o meio da plateia. Ela também. Zilda se levantou da cadeira de honra devagar, ajudada por Diego, e caminhou até a placa nova, passando os dedos de leve sobre as letras gravadas, como se conferisse que aquilo era real. Sua mãe ia gostar dessas letras, disse ela, sem se virar, a voz um pouco embargada. Ela sempre achou que o próprio nome merecia ocupar mais espaço do que ninguém deixava. Ela ocupa agora. Dona Zilda. Graças à senhora também. Eu só disse a verdade quando finalmente criei coragem. Zilda se virou, os olhos brilhando. O mérito inteiro é seu. Menina, você que não desistiu, mesmo quando eu quase te aconselhei a desistir. Lá no começo, com medo de te ver sofrer. Diego se aproximou, ajeitando a gravata. Um sorriso raro no rosto sério de sempre. O contador me perguntou se pode aposentar de vez agora. Falou que já cumpriu o que devia há décadas. Ele merece, disse Larissa. Todo mundo aqui merece descansar depois disso. Sua mãe ficaria orgulhosa, disse Rafael. Baixinho. Só para ela ouvir. Eu sei que ficaria. Larissa olhou para a placa nova. Pro nome dela, ao lado do nome que tinha tentado apagar o dela 30 anos atrás. Agora dividindo o mesmo espaço. Do mesmo tamanho. Nenhum dos dois maior que o outro. Ela passou a vida achando que precisava desaparecer para me manter segura. Hoje eu queria que ela visse que dava para ficar e ainda assim vencer. Rafael apertou a mão dela mais forte. E os dois ficaram ali, olhando para a fachada nova. Dois nomes juntos, onde antes só existia um, construindo alguma coisa que nenhum dos dois sabia exatamente que forma ia tomar. Mas que,
Pela primeira vez em muito tempo, os dois queriam descobrir juntos, meses atrás. Numa sala de reunião no 30º andar, um homem tinha dito que ela nunca ia vencer. Hoje, o nome dele dividia uma placa com o nome que ele tinha tentado apagar. Do mesmo tamanho, na mesma altura. E ninguém ali dentro precisava mais fingir que sabia. Sozinho. Qual dos dois merecia estar por cima? Qual desses momentos te tocou mais fundo a foto que a Marcela devolveu? O beijo na cozinha? Ou a placa nova na entrada do prédio? Me conta aqui embaixo de onde você está assistindo essa história agora. E que horas são aí? A gente lê todo mundo. Se essa história chegou até você na hora certa, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixa o like, para mais gente conseguir encontrar essa história também.